Aí, olha, mais um podcast, meu amigo Sérgio, estamos aí, cervejando por aí. Cervejando por aí. Hoje a gente tem um convidado, mais um convidado, né? Isso aí. Um convidado super especial. Isso, mas antes de apresentá-la, clica aí nesse, tem aí, né, um coraçãozinho, como é que é, Sérgio? Na mídia aí, clica aí para seguir. Cervejandoporaí.com.br é o site. Você vai encontrar tudo sobre a gente, as entrevistas, os artigos, vai ter um blog, tem um blog lá, tem até o blog do Coreta, agora tem um blog do Coreta com opiniões minhas, experiências minhas, mas você vai encontrar todas as entrevistas, vai encontrar eu, Eduardo, nele, que fazemos o Cervejando por aí. É isso aí. Agora sim, você que tem a honra do convidado, né? Conhece, isso, né? Por favor, faça as honras. Hoje a gente está com um convidado bastante especial, um amigo, um profissional do mundo cervejeiro, bastante conhecido da galera, Daniel Bode. Obrigado, Daniel, por você ter aceitado o nosso convite. Um prazer enorme ter você aqui com a gente. O prazer é todo meu, gente. Vamos aqui bater um papo sobre cerveja, que é uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É verdade. Tá faltando uma cerveja aqui na minha frente. Rapaz, mas é tão cedo pra isso. Isso é uma das falhas nossas, mas nós vamos corrigir isso durante o ano. Durante o ano a gente vai corrigir isso aí. Daniel, olha só. É chato ele perguntar. As perguntas chatas é comigo. As perguntas bacanas é com ele. Policial bom, policial ruim. Isso. Aí eu vou te fazer aquela pergunta básica de toda entrevista. Você é da onde? Sua formação? Fala pra gente aí, porque nossos telespectadores são alguns milhões. Bom, eu saberem. Eu sou do Rio de Janeiro, da Gema, morei meus 40 anos de vida lá. Tijucano não? Não, morei os 40 anos em Copacabana. Então, Copacabana, bem coração do Rio de Janeiro. Praia o tempo todo. Não. Dá pra ver que não. E assim, eu me formei em Direito, mas eu fiz faculdade mesmo sem saber o que queria. Tem aquelas pessoas que nascem sabendo que eu nasci para ser advogado, eu nasci para ser médico, nasci para ser engenheiro. Eu nasci, eu quero fazer um concurso e pronto, vou fazer Direito, que era o que estava ali para mim. Fiz minha faculdade de Direito, passei em concurso e fiquei com minha vida mais ou menos ganha, mais ou menos cedo, entendeu? E aí comecei a focar muito no meu segundo emprego, que é trabalhar aí no mundo da cerveja. E basicamente esse é o meu contexto de cervejeiro. Mas já estagiário como advogado, eu já comecei a fazer cerveja em casa, lá em 2008. Foi quando eu comecei a fazer cerveja. Altamente E numa época que fazer cerveja não era um negócio assim muito fácil, né? Porque você não tinha as opções que você tem hoje, né? Os insumos, loja, em qualquer canto, você não comprava. Peraí, mas vamos lá, eu conheço você como Daniel Bode. Né? Bom, você tem um nome. Daniel Ferreira Monteiro de Barros. Nossa, que coisa, Daniel Ferreira Monteiro de Barros. Parece até filho de imperador. Não? Pô, aqui em Petrópolis, então, já ia chamar de excelência. Né? Mas Sir. E o bode? O bode vem de onde? Eu tinha uma barbicha quando eu era adolescente, aí o pessoal falou, barbicha de bode, aí ficou bode. As pessoas acham que eu ia me preocupar com o apelido, na verdade eu gostei, eu acho bode um apelido uma boa sonoridade. E é um bicho que dá sorte, né? Em religiões é sorte. Mas aí, quer dizer, o negócio que foi para te sacanear, o negócio pegou como sobrenome artístico e foi embora. Virou uma marca, né? E bode não bebe cerveja, né? Não, se você bebe, eu acho que qualquer coisa que botar na frente do ele bebe. E depois sai dando cabeçada aí. Mas você começou a fazer cerveja em 2008. 2008. Eu acho que foi quando mais ou menos começou o movimento. Mas naquela época era meio punk fazer cerveja. Olha, eu vou tentar resgatar aqui na memória, mas a serva, que vamos dizer assim, o que foi a serva carioca, que deu marco ao início aí do movimento dos cervejeiros caseiros. Tinha um gato pingado lá no sul, um gato pingado aqui no Rio de Janeiro, outros em São Paulo, mas assim, quando a gente começou Minas, claro, quando a gente começou a crescer no movimento de cerveja caseira, eu acho que foi em 2003, 2004, quando surgiu a serva. Nós tivemos aqui com o Kaique, grande Kaique Costa, inclusive grande em todos os aspectos. Kaique é um amigão, tivemos com ele aqui, ele contando a história, o início da serva, como é que começou a coisa toda, etc. Inclusive fez uma referência ao Pedro Ribeiro, muito bacana. E aí você começou a fazer, você ainda faz cerveja em casa?
Eu faço quando me chamam, porque eu me mudei esses tempos todos e acabei deixando... Eu tenho ainda meus equipamentos, mas não tem como fazer hoje em dia. Eu vou me mudar de novo agora em fevereiro. E ali eu quero voltar a minha vida de cervejeiro caseiro como hobby, como eu comecei lá em 2008. Como diz meu amigo aqui, que é cervejeiro para os amigos, né? É uma terapia, né, Sérgio? Chega a ser uma terapia, né? Pô, nossa senhora, é tudo hobby, bom, tudo de bom. Porque além do mais você bebe. A esposa dele fala que é o melhor momento que ele não está fazendo nada de bobagem. É o momento de paz da casa, que está lá na garagem dele fazendo... Não, e as pessoas às vezes perguntam, você fabrica cerveja? Ele fala, não fabrico. Quem fabrica vende. Eu faço, porque eu faço e bebo e dou para os amigos. Isso é verdade, isso é assim. Mas hoje você não ingressou no mundo cervejeiro como profissional da cerveja, como uma boa parte dos cervejeiros caseiros fizeram. Você foi para outra área. Mas existe uma cervejaria Henrique Boden. Que parada é essa? Então, lá em 2008 não tinha muita informação sobre como se produzir cerveja. E eu falei, naquela época não era época de podcast, de Instagram, era época de blog. E eu falei, vou fazer como se fosse minha agenda das produções, comentar minhas impressões montando um blog. E aí criei o blog Henrique Boden. Henrique era o meu parceiro de produção, que era Henrique, e o Boden veio do bode. Aí ficou, ele falava, vamos dar uma alemãozada. Henrique Boden é alemão, né? Aí ficou um Henrique Boden. Aí eu montei o blog, montei o site, e as pessoas, como não tinha muita coisa, não tinha muita fonte de informação em português, acompanhavam e ganhei uma certa notoriedade ali naquela época, entendeu? Dei curso de iniciante, dar curso de iniciante é um saco. O problema do curso de iniciante é que você não só ensina as pessoas a fazerem cerveja, você tem que produzir um monte de cerveja de antemão para servir durante o curso. Aí cuidar das chopeiras, cuidar dos engates, você vê a alimentação e, cara... Tem a fase do porquê? Por que isso? Aí sempre tem aquelas perguntas, pra gente que gosta de cerveja, eu gosto de falar beça sobre cerveja, mas eu gosto que o papo seja avançado, sabe? Aí a pessoa me pergunta, e aí, como que vem o álcool na cerveja? Como que a cerveja fica escura? E ao lado dessa pessoa, que realmente é um completo iniciante, tem uma pessoa que já faz cerveja, ou que está ali querendo, já estudou antes de chegar no curso, e aí era difícil eu conseguir manter também o nivelamento, né? O nivelamento da turma. Isso é o mais complicado quando você vai dar um curso, que você falou, né? Dar um curso para quando você vai dar uma pós-graduação, eu costumo dizer, a mulher do meu filho, ela é professora, né? E ela dá aula para criança. Isso é dificílimo, porque você não tem a base do cara. É muito mais fácil dar aula em faculdade do que dar aula em criança, né? Que você estava falando, né? Você dá um curso para um iniciante, você tem o absolutamente nenhum com aquele cara que até já faz cerveja em casa e está querendo só uma coisa a mais, né? É muito complicado isso, né? Eu dei uns 20 cursos de iniciante na minha vida. E depois passei para dar cursos avançados, que eu pessoalmente adoro, porque eu falo, galera, curso avançado eu não me seguro, não quero nem saber se a pessoa é iniciante ou não é, a linguagem vai ser avançada e eu me divirto dando esse curso, entendeu? Eu gosto de pesquisar, sempre que eu vou dar um curso, fiquei 3 meses sem dar um curso de lúpulo, por exemplo, e cara, o lúpulo está tendo atualização o tempo todo, então antes de dar o curso, eu vou passar aí 2 semanas reestudando o assunto, às vezes eu acrescento slide, então para mim acaba sendo uma atividade divertida esses cursos mais avançados, eu faço, cara... mais de 12 cursos avançados desde 2010, 2011. É isso que eu ia te perguntar. Em 2008 você começou os seus primeiros passos na cerveja artesanal, vamos dizer assim, né? Isso. E depois, como é que você falou? Não, cara, agora eu vou começar a dar curso à Vera, agora eu vou largar direito aqui que não é minha praia, não quero ver juiz, eu quero me divertir ganhando dinheiro. Olha, eu vou falando aqui por alto. Eu comecei a dar curso de iniciante, acho que em 2010, e cursos avançados aqui entre 2011 e 2012. O curso de iniciante, cara, precisa ter parceiro no meu caso. Como é que você vendia o teu peixe? Vou dar um curso, cara. Qual é a qualificação desse cara? Eu tinha o meu blog, que já fazia um certo sucesso, sim. E na maioria das vezes, quando você tem uma pessoa que faz o seu curso, ela vai criar um contorno de amigos invejosos. E aí esses amigos do cervejeiro são os meus futuros clientes de curso de iniciante. Entendi. Então, meu primeiro curso teve 5 pessoas, meu segundo teve 15, meu terceiro, entendeu? Mas você tinha feito alguma cerveja que chamou a atenção da galera toda?
Ah, não, todo curso eu levava cerveja caseira, entendeu? Mas normalmente o cara chegava no meu curso, ele não me conhecia pessoalmente, ou estava vendo por indicação de alguém, ou estava vendo porque, sei lá, uma postagem no Facebook, na época nem existia Instagram, né? Essas redes sociais todas. Enfim, e aí chegava no meu curso e lá ele conhecia as cervejas que eu fiz e uau, que diferente, que diferente. Legal. E qual é a tua pegada da sua cerveja? Eu estou fazendo o lado, já viu, policial. Sim. O dele é o bom. Qual é a cerveja que tu falou, porra, eu nunca mais faço, essa aqui não deu certo, aqui é ruim demais. Essa aqui é essa acertei na veia. Eu vou ser honesto, eu sou um cara bem liberal com cerveja, assim, porque tem aquela galera que é mais chita, não vamos botar, por exemplo, lactose, fruta, não vamos botar amendoim, não vamos botar nada na cerveja, nada, vamos ser purista. E tem aquela galera que qualquer coisa que faça tem que ser uma coisa exorbitante, tem que ser uma coisa nova, tem que achar um novo pulo do gato. Eu já acho que dá para você fazer, sei lá, uma Pilsen, que seja uma Helles, uma Oatmeal Stout, uma coisa bem tradicional num mês, e no mês seguinte você pega, sei lá, essa Oatmeal Stout que você fez e você bota lactose, taca uma amêndoa tostada e transforma ela, sei lá, uma coisa bem diferente também. Então eu sou aberto a todos os tipos de cerveja. E sempre tem aquela galera que fala, eu não gosto muito daquele estilo, eu não gosto. Cara, eu até hoje não encontrei um estilo de cerveja bem feito que eu não tomasse, que eu não gostasse. Tem, claro, vou chegar hoje em dia, por exemplo, se eu estou num bar de cerveja artesanal, eu gosto muito das cervejas maltadas mais leves. Mas sou eu hoje. O eu daqui a 6 meses vai ter outra preferência, eu tenho certeza. Eu sou daquele que eu já falei até pro Sérgio aqui, até em entrevista aqui nós falamos. A cerveja que tem muita pegada, como é que se diz? Lupulada. Amarga, né? Vamos dizer assim. Lupada, né? Lupulada. Porra, isso não me causa um certo conforto. Mas ele já falou, mas se tu comer um queijo mais gorduroso, mais pegada, você vai beber de forma diferente. Quer dizer... depende muito do que você bebe junto, o que você come junto, né? Você estava falando aí de cerveja diferente, eu até trouxe uma. Não, tá lá no carro. Tá lá no carro. Depois vou te dar, depois você experimenta, você me faz uma análise dela. Eu trouxe duas, na realidade, uma Pilsen e uma Witbier que eu fiz, que ao invés de semente de coentro e limão laranja, eu botei gengibre e jabuticaba. Essa eu provei. Gostei. Gostei, mas eu... A Witbier é um estilo controverso. Normalmente os cervejeiros mais veteranos, eles meio que torcem o nariz pra Witbier. O que eu acho uma besteira, que eu adoro Witbier. Não, tem uma Witbier, inclusive, paulista, chamada Praia. Nossa, aquilo é um espetáculo. Não? Já que você tocou no assunto dessa de gengibre com jabuticaba, que eu provei, por que ela ficou leitosa? Porque eu botei a jabuticaba no meio da fervura. E normalmente se faz ao contrário. Você faz um suco de jabuticaba e bota ela na maturação. Pelo menos um vídeo que eu vi, você botaria ela na maturação. Eu botei a jabuticaba na fervura e ele fermentou junto com a jabuticaba. E a sensação que eu estava tomando era um Yakult. Um Yakult alcoólico. Mas a Witbier ela é para ter esse aspecto de mixado. Tanto que Wit é branco, né? Então a ideia é que ela seja uma cerveja branca. Ela tem esse aspecto, não necessariamente pela fruta, mas ela um aspecto esbranquiçada. É bom. Bacana, é bom saber, porque pela primeira vez que eu tomei a minha mulher, tem certeza que isso aí é cerveja? Eu falei, tenho. Daqui a pouco você vai ver eu falar diferente. Mas vamos lá, então a cervejaria Henrique Boden não existiu como cervejaria. Era minha cervejaria caseira. Certo. Assim. Tá. Mas a Sun Hop, e a Sun Hop? A Sun Hop foi um convite de um amigo meu pra gente montar juntos. Ele era um cara que entendia de cerveja, mas não de produção de cerveja. Bom bebedor. Sim. E eu era bom produtor e bom bebedor também. Aí ele falou, pô, Bode, vira meu parceiro nisso aí, vamos lá, vamos entrar e fazer uma cervejaria. E eu tinha um certo medo, assim, no modelo de negócio cigano. Claro, se você não tem muito dinheiro no bolso a montar uma cervejaria, montar uma planta, ou não quer se arriscar fazendo um grande empréstimo, o modelo cigano é o que você entra no mercado. Você vai ter um custo inicial muito baixo, só que você, na realidade... Vai ficar na mão de terceiros, né? Por exemplo, o mercado, quem ganha dinheiro?
Ganha quem produz, a cervejaria. Ganha quem distribui, que é a empresa de logística. E ganha um ponto de venda, que é quem revende. Você, como cigano, você acaba se entrando com um quarto colocado aí nessa cadeia. Então, ao invés do bolo ser dividido por 3, é dividido por 4. Sobra menos dinheiro para você. Um quarto do Entendeu? risco, né? Na realidade, quem acaba ganhando mais dinheiro nessa brincadeira são os extremos, né? É o cara que vende ou o cara que fabrica. E você fica naquela margenzinha muito pequena. Mas é uma maneira de começar, né? Sim, sim. Não. E eu falei isso pra ele, coloquei esse meu medo na mesa, falei, cara, acho o convite ótimo, mas, cigano, cara, eu acho um modelo de negócio que a gente sua muito a camisa e acaba tendo um retorno muito complicado. Na maioria das vezes que eu vejo aí, os ciganos... Os ciganos de sucesso, eles surgiram numa época que não tinha muita competição, fizeram marcas muito fortes e construíram suas fábricas e agora estão estáveis. Mas se manter no modelo cigano por muito tempo, com sucesso, é muito raro. Realmente. É porque acha o seu público e o público exige, né? E o cara fica amarrado, né? Nós tivemos aqui com o Zé Renato da Brew Point, que também começou no mesmo esquema, na mesma vibe, fazendo cerveja em casa, virou cigano, fazendo Antuérpia, e aí eles montaram a Brew Point porque viram que exatamente isso que você está falando, né? E hoje tem vários ciganos que ele falou, né? E hoje tem alguns cervejarias, alguns cervejeiros que fazem na Brew Point sob forma de cigano, mas é isso aí, o cara ele acaba não se sustentando muito, porque é muita correria, muito suor na camisa para o cara ganhar uma fatia relativamente pequena do processo, né? Mas o meu sócio, ele me veio com uma proposta interessante. Ele falou, cara, se a gente entra como uma cervejaria a mais no mercado, a gente vai entrar para competir com todo aquele mercado, que já na época que a gente fez essa Hop, eu acho que era 2015, 2016, ela já estava com o mercado já estava um pouco saturado. Mas ele falou, não, vamos fazer o seguinte, eu quero fazer uma cerveja que a gente bote com um design, um visual, tudo trabalhado para a gente vender em restaurante japonês. Eu gostei da ideia, porque realmente você chegava em restaurante japonês, ou você tomava saquê, ou você pegava, sei lá, uma cerveja comum da Ambev, uma Stella, ou você pegava uma Heineken, e normalmente não tinha cerveja artesanal. Aquela mexicana que bota um limãozinho. Essa então, vamos lá, cerveja mexicana com limãozinho, com limãozinho e sal ainda, né? E aí a gente pegou aquela garrafa alemã, que na realidade ela simula bem uma garrafa de saquê. Fizemos um rótulo muito maneiro e fizemos uma Witbier com gengibre. E, cara, foi um sucesso absoluto. No começo, a gente vendeu muita garrafa. E como era em garrafa, sem competição, então a gente conseguia ter um lucro grande por garrafa, mesmo sendo cigano. Então a gente conseguiu ter bastante lucro aí nesse começo. Só que veio a pandemia. O que aconteceu na pandemia? Literalmente, todo restaurante japonês fechou. Não tinha plano B. Fechou. Entendeu? E quem vai pedir uma garrafa que era cara, né? Porque você está vendendo num restaurante japonês, você está vendendo com preço de restaurante japonês, não com preço de mercado. Então, ninguém vai pedir delivery uma garrafa, entendeu? 30 reais. Então, a gente começou a gente entrou em, sei lá, mais de 50 pontos de venda de restaurante japonês no Rio de Janeiro, era um mercado considerável, mas não teve muito futuro. Quando entrou a pandemia, o cigano tem essa facilidade, o risco a gente parou na hora. Sim. E vende, ou vende ou bebe. Não tem o que vender. Vendemos a nossa produção. Sim, vende a produção, ou que se não vender a gente bebe também, bota na geladeira e bebe. Isso aconteceu também. Mas foi um meio. Metade a gente vendia para os amigos. Você não fica com equipamento, não fica... você não tem investimento, é só mão de obra, né? Quer dizer, tem pouco investimento, não tem um investimento. O único investimento que a gente tinha era um tanque que a gente vendeu. A gente tinha um tanque dentro da fábrica nosso, que a gente conseguiu vender para a própria fábrica, e um monte de barril, que barril é a coisa mais fácil de se vender do mundo no planeta. E as garrafas? As garrafas a gente vendeu, né? Porque não tem garrafa, fizeram muito estoque, né? O que tinha em estoque a gente conseguiu, naquele começo da pandemia, a gente fazia delivery ainda de caixa com um pedido que a gente vendia via WhatsApp. Fazia os combos, né? A gente começava a fazer isso. Conseguimos detonar bastante nosso estoque, detonar no bom sentido. E hoje não existe mais? Não existimos mais. Porque a gente no começo da pandemia, a gente ficou um ano praticamente até voltarem os restaurantes normalizarem a situação. E nesse tempo, os sócios também, todos já armaram outras atividades e ninguém quis recomprar. E ele falou uma coisa séria.
Todos os restaurantes que fecharam na pandemia, metade não voltou mais. O cara mudou de atividade. Porque você acaba tendo que se reinventar e eventualmente não volta para a sua atividade natural. Mas além da Sunhop, você tem uma outra atividade ligada à cerveja, né? Que eu conheci você para um concurso. Lembro que você veio aqui a Petrópolis para dar um treinamento para a gente, para o pessoal aqui da CCCP, da Confraria dos Cervejeiros Caseiros de Petrópolis, para falar sobre concurso. E eu tenho um material didático dessa palestra que você deu para a gente, que é como você faz uma cerveja para concurso. Né? É mesmo? Sim, como você faz. É específico? Imagina que você tem que fazer uma engenharia reversa. A maioria das pessoas fazem... Isso eu acho que é um ponto crucial. A maioria das cervejas fazem uma cerveja e é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, e a cerveja desvirtuou um pouco do estilo que ele pretendia. Não quer dizer que a cerveja está ruim, mas ela eu queria fazer uma American IPA, que é uma cerveja amarga, bastante lupulada e amarga. Mas não botou muito lúpulo, não ficou muito alcoólica. Ela ficou um pouco menos amarga, um pouco menos alcoólica. Às vezes é uma boa APA, entendeu? E aí a pessoa continua escrevendo ela como uma IPA, mas quando ela se encaixaria melhor como uma APA. Outra categoria. Então, isso era uma das ideias de eu fazer essa engenharia reversa. Você provar a cerveja e aí sim ver onde ela se encaixa, para aí sim mandá-la para o concurso. E tem algumas regrinhas clássicas de como você preencher ficha em algumas cervejas que exigem um detalhamento da sua cerveja, e raramente são as pessoas que preenchem isso bem. Algumas coisas de equilíbrio na cerveja, por exemplo, o que eu falei do equilíbrio entre o doçor e o amargor, é importante isso em toda cerveja. É diferente a gente fazer uma cerveja boa e você fazer uma cerveja boa dentro de determinado estilo, entendeu? Então, são coisas distintas. Porque quando você vai botar uma cerveja num concurso, o cara que vai julgar a sua cerveja, ele não está ali para dizer se ela é boa ou se ela é ruim. Ela está ali para dizer se ela se enquadra dentro de parâmetros que você disse que ela se enquadra. Né? Nós vamos ter alguns episódios aqui, nós vamos falar sobre os vários estilos de cerveja. São mais de 100 estilos diferentes de cerveja, e cada um estilo desse tem uma ficha técnica. E o Daniel, uma das atribuições dele é ser juiz desse tipo de concurso, do BJCP, né? É difícil ser juiz do BJCP? Eu sou juiz, porque eu sou juiz certificado pelo BJCP, mas eu também participei de concursos que não são BJCP. Sim. Eu participei agora como se fosse o Campeonato Brasileiro de Cerveja, lá de Blumenau, entendeu? O CBC, e lá não é BJCP, é BA. Mas a gente sabe identificar os parâmetros. A questão é você aplicar um guia, que é o BJCP, ou outro guia, que é o BA, o Beer Association. E nesse campeonato vem cerveja do Brasil inteiro? Cervejeiros do Brasil inteiro? São mais de 5 mil amostras. Porque a gente tem uma informação que o Rio Grande do Sul está na frente, a nível de cerveja artesanal. Aí na sequência vem Minas, depois São Paulo, Rio. Nessa ordem, seria isso? Eu vou ser honesto, eu não me lembro por estado quem ganhou mais medalha na última competição. Não, mas você diz em termos de quantidade de cervejarias. Eu acho que o Nordeste está gatinhando agora. Per capita, você tem algumas regiões, eu vou tentar falar, ao invés de estado, eu vou tentar ir para a região. Macro, por exemplo, então vamos para a região de Nova Lima, em Minas Gerais, que é uma região que, por questão de legislação, conseguiu ser muito atraente para se montar uma cervejaria ali, questão tributária, esse tipo de coisa. Então, sei lá, se você for olhar Nova Lima, que é uma cidade não grande perto de BH, você tem, sei lá, uma quantidade gigantesca per capita de cervejaria. Se você for para Porto Alegre, você tem um bairro de Anchieta, que também tem um bairro ali perto do aeroporto, com, sei lá, um monte de cervejaria muito legal ali para você visitar. Entendeu? Vários pubs maravilhosos. Eu acho que se eu for visitar Porto Alegre, eu vou ficar ali perto do aeroporto mesmo. Já estou ali para ficar pronto, volto. Tem bons hotéis, tem um índicezinho ali muito bom. Então, agora, em relação per capita, eu acho que o Sul tem mais mesmo, sabe? Mas todo ano o mapa ele manda o mapa da cerveja aqui no Brasil, o anuário, né? Isso. E eu sempre leio, mas já saiu da minha cabeça aí qual era essa relação per capita deles.
Mas eu lembro também que você fez você falou sobre cervejas radicais, até extremas, cervejas extremas, né? Que é um negócio também muito interessante você fazer cervejas de alta densidade, quer dizer, o que a gente chama de high gravity, né? de alto teor alcoólico. Como você faz um tipo de cerveja dessa? Eu uso na minha cabeça o cerveja extrema. Eu gosto de pensar que cerveja extrema é uma coisa não necessariamente só muito. Ela tem muito de alguma coisa, então ela é extrema. Eu acho que, na minha definição, que eu sei que é uma definição minoritária total no meio cervejeiro, a cerveja extrema é aquela que foge da caixinha e faz uma coisa legal. Então você, por exemplo, você tem aí fazendo cervejas feitas com cold mashing, que é um processo semelhante ao cold brew do café. Você faz uma cerveja com 1% de álcool, mas abarrotada de sabor, sem ser aguada, e você consegue fazer uma cerveja assim com esse processo. Então, muito interessante. E aí, 1% de álcool. Para mim é uma cerveja extrema, mas porque ela foge da caixinha e traz um produto interessante. Não é um produto que eu gosto, mas estão saindo umas cervejas como se fossem smoothies. Também são cervejas tipo vitamina mesmo. Não é uma coisa alcoólica, mas é tipo suco fresco, muita fruta, e aí fica como se fosse um smoothie mesmo. Entendeu? E tem gosto de cerveja? Tem mais gosto de vitamina que de cerveja. E da onda. Mas enfim, são não, coisas... é pouco alcoólica, São coisas que estão saindo da caixinha. Se você for olhar, vira e mexe, vão ter algumas novidades que... Não basta só você... Porque é fácil você fazer uma cerveja extrema, então. Quer dizer que é só botar muito mais malte, e aí você vai ter uma coisa mais alcoólica e pronto. Daniel, olha só. Uma autoridade da cerveja, você é o rei dos cursos, né? A gente tem que ter parte 1, parte 2. É igual... né? Já veio no ponto aqui. Ponto ônibus. Já avisou que nós estamos na parte 1 finalizando. Aí eu vou deixar você finalizar com ele essa primeira parte e eu começo a segunda parte. Depois a gente vai batendo papo para falarmos de mais cursos. Que aí deve ter uma galera louca para saber como é que contrata, como é que leva essa fera, né? Como é que leva o bode. Tá, bom gente, vamos dar uma pausa aqui nesse episódio e nós vamos voltar num outro episódio com o Daniel Bode, falando mais um bocado sobre a experiência dele como sommelier e como juiz de concurso, tá? A visita nossa, não, visita nossa minha, rapaz, aqui ó, sim, ao ponto. Ó o ponto, visita não deixe de visitar o nosso site cervejandoporaí.com.br. Temos lá os links para os canais no Spotify, no YouTube, no Instagram, etc. Tá bom? É isso aí. Voltamos já. Voltamos já, não é isso? É isso aí. Sai daí não. Sai daí não.